Após ser aprovada na Câmara dos Deputados, a mini-reforma eleitoral está em discussão no Senado. Para ter validade já para as eleições municipais do ano que vem, essa proposta precisa, ou as propostas, porque a gente está falando de um projeto de lei e de um projeto de lei complementar. Essas propostas precisam ser aprovadas e sancionadas até sexta-feira desta semana, dia 6 de outubro. Para entendermos como deve ficar a votação nesse prazo apertado, a gente conversa agora com o senador Marcelo Castro, que é relator de uma questão que envolve também o Código Eleitoral, né, senador? Mas não exatamente essas propostas que estão em discussão, né? Começa explicando isso para a gente. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. É um prazer, Lívia, tratar desse assunto tão importante para o país. Mas o que vai ocorrer em realidade é que essas propostas, nós não teremos mais tempo para votá-las para poder viger para a próxima eleição. Porque o prazo ficou muito exíguo, são muitas reformas que estão sendo feitas. Eu estou sendo relator do Código Eleitoral, só o Código Eleitoral são 898 artigos. Foi aprovada uma lei, como você disse muito bem, uma lei ordinária, trazendo várias pequenas, importantes, mas pequenas modificações. Foi aprovada a lei das inelegibilidades, que é uma lei complementar, e está em discussão na Câmara a PEC da anistia, que traz também uma reserva de vagas para mulheres. Então, tudo isso se chegou à conclusão de que não teríamos tempo para aprovar tudo isso, depois voltar para a Câmara votar, aprovar de novo, ir para a sanção presidencial e ser publicada até o dia 6 de outubro. Então, sendo assim, aqui o Senado preferiu, então, se dedicar com mais profundidade, com mais esmero, para fazer uma reforma mais profunda, talvez acrescentando coisas mais importantes na reforma eleitoral, mas, naturalmente, como tem a anterioridade de um ano, só irá vigorar para o ano de 2026. E de tudo isso que está em andamento aí no Senado, senador, alguma coisa passa a tempo de entrar em vigor na próxima eleição ou nada? Não, nada passa. Porque, inclusive, até agora não foi designado ainda nem o relator. Como a Comissão de Constituição e Justiça vai funcionar na quarta-feira, então não teria tempo para a gente aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, aprovar no Senado, voltar para a Câmara aprovar. Então, foi preferível, se chegou à conclusão de que seria preferível, então, a gente fazer uma reforma mais profunda, mais consistente, né, mas, evidentemente, que não daria para vigorar para a próxima eleição. Isso vai ficar, então, para 2026. Agora, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer que o trabalho que a Câmara dos Deputados fez, sobretudo na mini-reforma, em que trata de lei ordinária, trazendo pequenas, mas importantes mudanças, que veio no sentido de aperfeiçoar, de dirimir dúvidas, de esclarecer, de trazer uma uniformidade nas decisões judiciais, são modificações muito importantes e que a grande maioria delas já estava contemplada, no meu parecer, do Código Eleitoral que eu sou o relator. E evidentemente que nós vamos aproveitar a quase totalidade delas. Mas tudo isso, evidentemente, para vigorar para 2026. Agora, senador, mas de fato, das portas do Congresso para fora, principalmente por parte de alguns grupos da sociedade civil, há muitas críticas em relação a alguns pontos que estão sendo tratados nessas propostas que formam essa mini-reforma eleitoral. Eu destaco aqui, por exemplo, a flexibilização da prestação de contas, a flexibilização da abrangência das leis da ficha limpa e também da improbidade administrativa. Há vários pontos que estão tendo uma reação muito forte da sociedade e que, para muitos analistas, inclusive, o motivo para que o Senado, por meio do presidente Rodrigo Pacheco, não se engajasse na aprovação dessas propostas. Queria ouvir o senhor sobre isso. Há esse sentimento? Não, na verdade, eu acho que está havendo uma interpretação um pouco falha.
O que é que a prestação de contas traz? Ela traz uma distinção entre aquele candidato que não teve nenhuma despesa, porque são muitos, por incrível que pareça, tem muitos candidatos a vereadores no Brasil que eles abrem as contas, mas não circulam dinheiro. E essas pessoas, para poderem, Lívia, prestar contas, eles precisavam contratar um advogado e um contador. Ora, para que um advogado e um contador para prestar conta de uma conta que não existe? Não houve entrada e não houve saída. Então, essa prestação de contas foi simplificada, mas não tirou a responsabilidade de quem está prestando contas. Também uma coisa que foi muito criticada, essa questão da lei da ficha limpa. Ora, sempre foi a ideia de que uma pessoa, sendo condenada, tendo um mandato cassado, um político, ele ficaria inelegível por 8 anos. O cerne da ficha limpa era isso daí. Só que, como está hoje na legislação, você pode ficar inelegível por 8 anos e você pode ficar inelegível por 15 anos, por 18 anos. Eu vi um caso de inelegibilidade por 19 anos, um caso concreto. Não é esse o espírito. O espírito realmente é trazer todos para 8 anos. Isso não é afrouxamento da regra de maneira nenhuma. É só uniformizando. Porque uma pessoa comete um crime, é cassado, ele fica inelegível por 8 anos. Um outro político comete o mesmo crime, o mesmo delito, é cassado, fica inelegível por 16 anos, não é correto. Por exemplo, um caso concreto aqui, da senadora Selma, que foi eleita pelo Mato Grosso. Ela foi cassada no primeiro ano de mandato de Senado dela. Então, ela ficou inelegível por quantos anos? O que se espera por 8 anos. Não. Ela vai ficar inelegível da seguinte maneira. Ela foi cassada no primeiro ano do mandato dela, se não me falha a memória. Aí ela vai ficar inelegível pelos 7 anos seguintes do mandato dela e mais 8 anos. Ora, se ela tivesse sido cassada, suponhamos por hipótese, no último ano do mandato dela, no 8º ano, que os senadores têm 8 anos, ela ficaria inelegível só por 8 anos. Como ela foi cassada no primeiro ano do mandato dela, ela ficou inelegível por 16 anos. Isso está certo? Não está certo. Então, o que é que está fazendo a legislação? Está trazendo uma uniformização. Tem outra coisa também que as pessoas não veem, mas que na prática ocorre. Uma pessoa é cassada por abuso de poder econômico ou abuso de poder político. O prazo da inelegibilidade dele, na legislação atual, começa a contar do dia da eleição. Só que a eleição não tem um dia fixo. A eleição é o primeiro dia de outubro. Então, como não tem um dia fixo, esse dia pode ser o dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 ou dia 6. Ora, se ele foi cassado no dia 1º, quer dizer, se ele foi cassado numa eleição que ocorreu no dia 1º, quando a próxima eleição vier, não será no dia 1º, será no dia 2, ou no dia 3, ou no dia 4, ou no dia 5, ou no dia 6. Então, ele vai ficar a primeira eleição inelegível, a segunda eleição inelegível. Mas um outro candidato que cometeu o mesmo crime que ele cometeu, se ele tivesse sido cassado numa eleição que ocorreu, por exemplo, no dia 5 de outubro, a chance dele, quando chegar a eleição, se a eleição for num dia menos do que o dia 5, o dia 4, o dia 3, o dia 2, o dia 1º, essa pessoa estará elegível. Ora, isso não está certo. Como é que 2 pessoas cometeram o mesmo crime, tiveram a mesma pena de 8 anos, e um pode ser candidato e o outro não pode ser candidato? Então, o Código Eleitoral, que a Câmara votou, já traz uma uniformização. Começa a contar o prazo de todos esses casos que eu estou dizendo, de abuso de poder político, de abuso de poder econômico, no dia 1º de janeiro. Então, se ele é um cargo, participou de uma eleição geral, ele fica inelegível por 2 eleições gerais. Se ele participou de uma eleição municipal, ele fica inelegível por 2 eleições municipais, ou seja, 8 anos completos, e não 8 anos para um e menos de 8 anos para outro. Aí não está certo.
Senador, o Mota quer fazer uma pergunta para o senhor também. Mota. Bom dia, senador. As campanhas políticas no Brasil costumam ser muito caras. O que é possível fazer a respeito disso? Isso aí dá para uma outra entrevista e um grande debate. Mota, eu acho que esse aí você tocou no núcleo, no cerne do problema número 1 do sistema eleitoral brasileiro. Em lugar nenhum do mundo, as campanhas são tão caras quanto no Brasil. Por quê? Porque o sistema eleitoral do mundo inteiro são sistemas racionais. O sistema mais disfuncional que tem no mundo é o sistema brasileiro. Simplesmente pelo fato que nós fizemos uma cópia errada. No mundo, Mota, só tem 2 sistemas eleitorais básicos. É o sistema majoritário distrital, que é praticado pelas as democracias mais antigas, Estados Unidos, Inglaterra e França, e algumas das suas ex-colônias, e o sistema proporcional de lista fechada. No mundo inteiro, qualquer país que você pegar, é assim: Portugal, lista fechada; Estados Unidos, majoritário distrital; Inglaterra, majoritário distrital; Uruguai, proporcional de lista fechada. O Brasil é uma exceção no mundo. Sim, eu não falei do sistema misto, que é o sistema alemão que conjuga os 2 sistemas. O Brasil é uma exceção única no mundo. Nós somos um sistema proporcional, um sistema de programa, um sistema de ideia, um sistema de conceito, e ao invés de a gente votar num programa, numa ideia, num conceito, num partido, nós votamos nas pessoas, como se fosse o sistema majoritário distrital. Isso é uma anomalia. Qual é o pressuposto básico de se votar numa pessoa? É conhecer a pessoa. Por isso é que o distrito é restrito. Você vota na pessoa porque a pessoa é da sua convivência, é da sua região, é da sua relação. Você assistiu aquela pessoa estudando na escola, você assistiu aquela pessoa jogando futebol, você assistiu aquela pessoa sendo advogado, sendo médico, sendo um profissional qualquer. Você tem uma percepção sobre aquela pessoa. Você vota no distrito, restrito. No Brasil, não. Você pega um estado como São Paulo, que tem 33 milhões de eleitores, faz uma lista de 1.000 e tantos candidatos a deputado federal, 1.000 e tantos candidatos a deputado estadual, 3.000 candidatos, dá essa lista para o coitado do eleitor e diz: escolhe aqui no meio desses 3.000 aqui um candidato para você. Como é que o eleitor vai fazer? E como é que o candidato vai se dirigir a 33 milhões de eleitores? Isso só existe no Brasil, isso é uma distorção, isso é uma disfuncionalidade. Então, para se ter eleições, digamos assim, mais civilizadas, mais limpas, mais claras, né, mais programáticas, partidos mais fortes, com custos menores eleitorais, a primeira coisa que nós teríamos que fazer seria mudar o sistema eleitoral do Brasil. Qual o sistema eleitoral? Qualquer um é melhor do que o nosso. Se aplicarmos aqui o sistema eleitoral americano, funciona. Se aplicarmos o sistema espanhol aqui, funciona. O sistema japonês aqui funciona. O melhor que funciona no mundo é o sistema alemão, que é metade no sistema proporcional de lista e metade no sistema majoritário distrital. Então, tem o que há de melhor dos 2 sistemas. Então, nós precisamos fazer essa mudança. Agora, isso é uma coisa muito complexa, porque os deputados que estão aqui foram eleitos nesse sistema disfuncional. Você mostra o outro sistema para ele, mas ele fica receoso de aprovar um outro sistema, porque ele foi eleito, foi nesse sistema aqui. Senador, eu sei que o assunto é complexo, que rende muita discussão, mas infelizmente, por hoje, o nosso tempo acabou e eu te agradeço a entrevista. Falamos com o senador do MDB do Piauí, Marcelo Castro, que é relator de uma das propostas que tratam de mudanças no Código Eleitoral no Congresso Nacional. Bom dia para o senhor e até a próxima. Bom dia, Lívia. Um prazer grande, estarei sempre à disposição de vocês.